Vamos lá, Sakamoto, você já escreveu também sobre essa situação em São Paulo. Vamos abrir a coluna do Sakamoto, falando que milhões sem luz em São Paulo lembram que a culpa não é do vento. Porque a gente está vendo, eu até entendo, porque aconteceu uma ventania, né, ciclone tropical, mas a gente está vendo em todos os lugares falando o vento causou, o vento causou, o vento causou. A Enel está causando, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não é? Porque é o seguinte, se você fala assim, uma vez perdido no tempo, tudo bem. É o caos, é o imponderável da Silva. Agora, vamos lembrar... o pessoal fala, não, eu tenho visto muita matéria dizendo que nunca ventou tanto em São Paulo. Não, ventou sim. Vamos lembrar, em novembro de 2023... 3 de novembro de 2023, os paulistas ficaram um tempão sem energia elétrica, milhões de paulistas ficaram sem energia elétrica, depois que ventos de até 104 km por hora atingiram a cidade de São Paulo. Muito se discutiu desde então que a questão não é o vento, mas é o quanto a cidade está preparada para isso. E aí tem a responsabilidade da empresa, da Enel, e tem a responsabilidade da prefeitura com relação à manutenção que tem que ser feita em ambos os casos, e tem responsabilidade para todo mundo, em ambos os casos, com relação a árvores, galhos que tocam os fios aqui e ali. Tem tudo isso. E também da responsabilidade da própria empresa de ter manutenções preventivas para trocar equipamentos, equipes em quantidade grande para poder receber pedidos e religar a energia e repensar a própria estrutura. Eu não vou entrar em questões técnicas, mas a própria estrutura que é adotada pela Enel para tentar limitar problemas em casos de tempestade e ciclone tropical como esse. Essas estruturas atuam ao contrário, acaba multiplicando os problemas. Então, o que acontece? Em novembro de 2023, aconteceu isso. Depois, em outubro, 11 de outubro do ano passado, mais de 1.600.000 pessoas ficaram dias sem energia elétrica, quando também um outro temporal atingiu São Paulo. E agora, os ventos de 90 e poucos quilômetros por hora, 2.300.000 ficaram sem luz, 1 milhão de imóveis ficaram sem luz, 1,5 milhão segue sem luz até agora, entre este que vos fala. Né? Eu ainda tenho sorte de... Tomou banho frio? Hã? Tomou banho frio? Eu fui tomar banho na casa da namorada que não tinha, que tinha energia elétrica, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho sorte de ter amigos, de ter familiares, de ter pessoas que têm uma outra residência. Eu tenho mais sorte ainda de morar num bairro de classe média em São Paulo. Agora, quem mora na periferia de São Paulo, né? Isso aqui já não, a falta de luz crônica nem chegou a ser uma novidade, já virou uma rotina. Já virou rotina. Em muitas casas da região central, você tem transtornos, mas os transtornos não chegam aos pés de quem não tem nada e está perdendo. Eu esvaziei a geladeira, voltei para casa, esvaziei a geladeira hoje de manhã, estragou um monte de coisa, só que tem muita... Eu compro de novo. Tem muita gente que não tem dinheiro para comprar e vai ter que entrar numa fila de solicitar reembolso e não vai conseguir. Porque a companhia vai fazer a egípcia, no final das contas. Então, Fabíola, o que acontece é o seguinte, São Paulo está refém de incompetência por parte do setor privado, de conivência do setor público, aí você tem responsabilidade da prefeitura, tem responsabilidade do governo estadual, tem responsabilidade do governo federal, né? Tem de tudo isso. Agora, principalmente, além disso, falando das responsabilidades do poder público, além da responsabilidade quanto à própria Enel e da incapacidade da empresa de suprir um serviço decente, a gente tem uma incapacidade do poder público brasileiro de adaptar as cidades, de começar um processo urgente e rápido de adaptação das cidades a novo clima extremo. Pro pessoal, para os bananas que acham que mudança climática não existe, o que é isso? Mas chove. A questão não é a chuva, a questão não é a tempestade, a questão é o aumento de frequência de eventos climáticos extremos. 2023, 2024, 2025. Tivemos em 3 anos eventos que não era para se repetir por ano, era para se repetir por década. E aí o que acontece com isso? Acontece que São Paulo não está preparada. E atenção, isso aqui é só o aperitivo, vai piorar.
vai piorar. E São Paulo não tem capacidade para isso. Na COP30 se discutiu essa palavrinha o tempo inteiro, adaptação, adaptação, adaptação. É adaptar a cidade para o caos que vai vir. São Paulo não está adaptada. São Paulo é que nem açúcar, dissolve na água. E vai piorar, Fabiola, vai piorar. Eu repito, para nós, protegidos nos bairros mais ricos, vai ser transtorno? Vai, mas segue o jogo. Para a galera mais pobre, que desliza o bairro, que a montanha cai em cima, que o rio alaga, vai ser o inferno na terra. A situação é bem crítica, os transtornos na cidade são imensos, inclusive no aeroporto internacional e no aeroporto de Congonhas, inclusive. A gente tem aí, nesse momento, mais ou menos 61 voos cancelados nesta manhã no aeroporto de Guarulhos, aeroporto internacional de São Paulo, e também no aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul de São Paulo. Já são 15 no Internacional e 46 em Congonhas. Os cancelamentos seguem pelo segundo dia. Ontem foi um transtorno, a quantidade de imagens que a gente vê pelas redes sociais do aeroporto aí são imensas. Além disso, o impacto também nos parques urbanos de São Paulo. O Parque do Ibirapuera, mais famoso da cidade, fechado e segue fechado hoje. Segundo o comunicado, a concessionária que cuida do parque informou que uma nova avaliação de segurança será realizada por conta justamente das árvores, o perigo das árvores. 12 parques urbanos da Grande São Paulo estão fechados, ficaram fechados ontem e serão reabertos para visitação. A reportagem completa está na nossa página dos parques que estão abertos e fechados. Bom, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, acionou a Enel e está cobrando a Enel por esse novo apagão. A Prefeitura pede explicações, sobre isso. E a Enel, a ANEEL, já também notificou a Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, notificou a Enel na tarde de ontem e pediu esclarecimento sobre o apagão. Segundo a agência, a concessionária já sabia da formação de ciclone extratropical que impulsionou a ventania. É tão engraçado, Josias? Parece que a gente fica rodando, sempre no mesmo círculo, porque é sempre a mesma história. Como é que a gente vai resolver isso? Estamos, de fato, rodando como parafuso espanado, né? O consumidor nunca tem tempo para se refazer do trauma do apagão anterior. Ele é sempre submetido ao convívio com uma nova temporada de falta de luz antes que tivesse tempo de se recuperar do anterior, né? E já houve apagões, nós já comentamos aqui, apagões que atingiram mais de 200 mil domicílios. Com o tempo, o número das vítimas foi subindo, 1,4 milhão de imóveis, 1,6 milhão de imóveis, mais de 2 milhões de imóveis sem energia elétrica. E a cada novo apagão, os agentes públicos e privados, eles gastam mais tempo e energia falando dos problemas do que apresentando soluções. Então, fica claro, Fabiola, que a escuridão será parte de um novo normal, que nasce do cruzamento da inépcia extrema com o clima irracível. E o pior está por vir, porque a inépcia, não há sinais de que ela vá refluir, tampouco há sinais de que o clima voltará a ser o que já foi outrora. Não, a emergência climática está aí e tudo leva a crer. Tivemos agora a COP30, a impossibilidade de formação de consensos sobre a inevitabilidade, ou a conveniência, pelo menos, de produzir soluções para atenuar a emergência climática. Elas não vieram, os consensos não se formaram, né? Então, o clima vai continuar irracível. Como a inépcia é extrema, o pior está por vir, Fabiola. E aí vai ser o que você está dizendo. Sempre o mesmo enredo, sempre as mesmas lamúrias, as mesmas lamentações e as mesmas desculpas. Então, vamos continuar gastando mais tempo e energia, discutindo os problemas do que apresentando soluções. Isso não orna com a necessidade do usuário, do consumidor de energia elétrica, né? E depois que você sofre um apagão como esse, a coisa mais difícil é você conseguir um abatimento na sua conta de luz. Se você acha que merece ressarcimento, porque estamos falando de estabelecimentos comerciais, estamos falando de residências que têm lá pessoas doentes,
que por vezes precisam de um aparelho hospitalar para manter a vida das pessoas. Então, os prejuízos são intensos. Quando você precisa de ressarcimento, é uma saga, é um autêntico, é uma corrida de obstáculos para você. Precisa ter dinheiro para constituir advogado, precisa ter paciência para aguardar o tempo da justiça. Então, o consumidor é a última ponta da cadeia, Fabio, é o que mais sofre, mas o pior está por vir.